'cause I know I'll kill my enemies when they come. Depois de alguns atrasos e problemas de vazamento de informações do game, finalmente, a história de Joel e Ellie tem uma continuação mais do que merecida. A Sony cedeu uma cópia de The Last of Us Part 2 ao Showmetech e depois de mais de 20 horas mergulhados em uma história envolvente e em um gameplay refinado, trazemos uma análise completa do jogo. Fica tranquilo, que o vídeo está livre de spoilers. Vamos lá? Restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. Antes de tudo, The Last of Us Part 2 é uma história sobre vingança. Ao contrário do primeiro game, que mesclava momentos de esperança e perseverança com passagens aterrorizantes e desesperadoras, seu sucessor foca na vingança e na máxima de fazer justiça com as próprias mãos, assim como em toda a nuance de sentimentos e consequências que essa palavra e suas ações podem carregar. Em termos de narrativa, a história de The Last of Us Part 2 é digna de um roteiro de filme de sucesso ou uma obra literária de primeira classe. Cada passagem é encaixada de forma surpreendente, fazendo com que todas as diversas sequências de acontecimentos que compõem o game sejam bem costuradas e formem uma pintura que você se emociona ao poder observar completa. Todos os personagens são bem desenvolvidos e tão humanos quanto pessoas de verdade. O jogador irá se envolver profundamente com cada um deles, e talvez seja o maior trunfo do jogo, mexer com a emoção do jogador, uma vez que será difícil lidar com um turbilhão de sentimentos em situações inesperadas. Não necessariamente com Ellie, mas todos os personagens possuem facetas tão diferentes que não é de se surpreender se o jogador não conseguir torcer para um personagem específico sobreviver, ou ser capaz de completar a sua missão. Todos eles possuem suas qualidades e falhas, em um mundo devastado e opressor que os força até o limite de sua humanidade. Enquanto no primeiro game, os zumbis criados pela infecção do Cordyceps tinham um destaque maior e o jogador precisava lutar para sobreviver aos encontros com essas criaturas, em The Last of Us Part 2, eles não passam de um pano de fundo bem montado e que cria um contexto de toda a história. Você irá encontrar zumbis, outros tipos de criaturas ferozes, mas eles não serão seu verdadeiro inimigo. Talvez no fim, você mesmo seja seu pior pesadelo. Dessa vez, não é apenas a história que é maior e mais densa, mas o mundo de Joel e Ellie parece muito maior e mais perigoso. O desenvolvimento da trama permanece de forma totalmente linear, mas agora o mundo está mais aberto, para que o jogador possa explorá-lo. Uma vez que seus recursos são limitados, toda situação de combate força o jogador a investigar seus arredores. É recomendável verificar cada loja, cada casa e qualquer canto que você possa se esgueirar para encontrar itens e fabricar o arsenal de equipamentos que irá precisar para os combates. Além disso, o mundo de The Last of Us Part 2 não é apenas mais deslumbrante de se admirar, mas também parece mais vivo do que nunca. A grama reage com o movimento dos personagens, paredes podem ser destruídas por alguns tipos de inimigos e cada canto pode esconder um item ou uma nova história para descobrir. A transição sem mudanças de cutscene para gameplay aumenta a imersão do jogador e apenas deixa o mundo do game mais realista e vibrante. Quem já teve a oportunidade de jogar o primeiro game irá se sentir em casa com o sistema de armas, fabricação de componentes e aquisição de habilidades. Todas as principais mecânicas continuam as mesmas, mas em The Last of Us Part 2 elas estão mais refinadas. As armas têm uma mecânica mais realista e o comportamento dos inimigos é mais imprevisível do que nunca. Não é possível simplesmente atacar os inimigos diretamente. Alguns poucos tiros ou flechas já são suficientes para derrubá-los para trás e deixá-los vulneráveis a ataques. Por isso, é altamente recomendável que o jogador invista em uma abordagem mais furtiva e pense em estratégias para se livrar dos perigos. Porém, nunca se esqueça que fugir também é uma opção muito válida, dependendo da situação em que você se encontra. Apesar de serem poucos momentos, o jogador irá ter alguns encontros com inimigos mais poderosos, em que você irá precisar bolar uma boa estratégia para utilizar seus recursos e o ambiente ao seu favor para sair vivo. Seja o combate refinado ou mesmo as sequências que envolvem quebra-cabeças, todos esses elementos estão presentes em The Last of Us Part 2 na medida certa. Nada parece exagerado. Cada encontro com inimigos ocorre no momento certo da trama, e cada resolução de puzzle mostra a você que o mundo não é apenas um pano de fundo no game, mas outro inimigo que você precisa lidar. Talking away
Invariavelmente, o jogador irá chegar ao final da história de The Last of Us Parte 2 com a estrutura emocional completamente abalada. Da mesma forma que o jogo marca os personagens de forma profunda, o jogador irá sair dessa montanha-russa de emoções com o coração apertado, como se tivesse vivido uma experiência com pessoas reais. The Last of Us Parte 2 pode ser uma história onde a vingança ganha um papel de destaque, mas ela é uma história de sobrevivência, acima de tudo. Os personagens estão lutando a todo instante, seja contra zumbis, humanos, o mundo ou até mesmo contra elas mesmas e seus sentimentos. Cada elemento narrativo de The Last of Us Parte 2 tem sua devida importância e significado. E como uma ópera, se você modificar uma nota ou remover um instrumento, a composição inteira é destruída. Ao final de mais de 20 horas de exploração, tiros, fugas e um turbilhão de emoções, podemos dizer sem qualquer sombra de dúvida que The Last of Us Parte 2 é uma experiência narrativa sem precedentes no universo dos games. Uma jornada que une história e gameplay de forma sublime, surpreendente e profunda. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você quiser saber mais sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo.